Carta encíclica Fides et Ratio do Sumo Pontífice João Paulo II aos bispos da Igreja Católica sobre as relações entre fé e razão. Introdução. Conhece-te a ti mesmo. Parágrafos de 1 a 6. Tanto no Oriente como no Ocidente, é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se realizou, nem podia ser de outro modo, no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade, ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. O que chega a ser objeto do nosso conhecimento, torna-se por isso mesmo parte da nossa vida. A recomendação conhece-te a ti mesmo estava esculpida no dintel do templo de Delfos, para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima de todo homem que deseje distinguir-se, no meio da criação inteira, pela sua qualificação de homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. Aliás, basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda a clareza como surgiram simultaneamente, em diversas partes da Terra, animadas por culturas diferentes, as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. Quem sou eu? De onde venho e para onde vou? Por que existe o mal? O que é que existirá depois desta vida? Estas perguntas encontram-se nos escritos sagrados de Israel, mas aparecem também nos Vedas e no Avesta. Achamo-las tanto nos escritos de Confúcio e Lao Tse, como na pregação de Tirthankara e de Buda. E as somam ainda quer nos poemas de Homero e nas tragédias de Eurípides e Sófocles, quer nos tratados filosóficos de Platão e Aristóteles. São questões que têm a sua fonte comum naquela exigência de sentido que, desde sempre, urge no coração do homem. Da resposta a tais perguntas depende efetivamente a orientação que se imprime à existência. A Igreja não é alheia, nem pode sê-lo, a este caminho de pesquisa. Desde que recebeu, no mistério pascal, o dom da verdade última sobre a vida do homem, ela fez-se peregrina pelas estradas do mundo, para anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. De entre os vários serviços que ela deve oferecer à humanidade, há um cuja responsabilidade lhe cabe de modo absolutamente peculiar. É a diacônia da verdade. Por um lado, esta missão torna a comunidade crente participante do esforço comum que a humanidade realiza para alcançar a verdade e, por outro, obriga-a a empenhar-se no anúncio das certezas adquiridas, ciente todavia de que cada verdade alcançada é apenas mais uma etapa rumo àquela verdade plena que se há de manifestar na última revelação de Deus. Hoje vemos como por um espelho, de maneira confusa, mas então veremos face a face. Hoje conheço de maneira imperfeita, então conhecerei exatamente. 1 Coríntios 13, 12. 3. Variados são os recursos que o homem possui para progredir no conhecimento da verdade, tornando assim cada vez mais humana a sua existência.
De entre eles sobressai a filosofia, cujo contributo específico é colocar a questão do sentido da vida e esboçar a resposta. Constitui, pois, uma das tarefas mais nobres da humanidade. O termo filosofia significa, segundo a etimologia grega, amor à sabedoria. Efetivamente, a filosofia nasceu e começou a desenvolver-se quando o homem principiou a interrogar-se sobre o porquê das coisas e o seu fim. Ela demonstra, de diferentes modos e formas, que o desejo da verdade pertence à própria natureza do homem. Interrogar-se sobre o porquê das coisas é uma propriedade natural da sua razão, embora as respostas, que esta aos poucos vai dando, se integrem no horizonte que evidencia a complementaridade das diferentes culturas onde o homem vive. A grande incidência que a filosofia teve na formação e desenvolvimento das culturas do Ocidente não deve fazer-nos esquecer a influência que a mesma exerceu também nos modos de conceber a existência presentes no Oriente. Na realidade, cada povo possui a sua própria sabedoria natural, que tende, como autêntica riqueza das culturas, a exprimir-se e a maturar em formas propriamente filosóficas. Prova da verdade de tudo isto é a existência de uma forma basilar de conhecimento filosófico, que perdura até aos nossos dias e que se pode constatar nos próprios postulados em que as várias legislações nacionais e internacionais se inspiram para regular a vida social. 4. Deve-se assinalar, porém, que, por detrás do único termo, se escondem significados diferentes. Por isso, é necessária uma explicitação preliminar. Impelido pelo desejo de descobrir a verdade última da existência, o homem procura adquirir aqueles conhecimentos universais que lhe permitam uma melhor compreensão de si mesmo e progredir na sua realização. Os conhecimentos fundamentais nascem da maravilha que nele suscita a contemplação da criação. O ser humano enche-se de encanto ao descobrir-se incluído no mundo e relacionado com outros seres semelhantes, com quem partilha o destino. Parte daqui o caminho que o levará, depois, à descoberta de horizontes de conhecimentos sempre novos. Sem tal assombro, o homem tornar-se-ia repetitivo e, pouco a pouco, incapaz de uma existência verdadeiramente pessoal. A capacidade reflexiva própria do intelecto humano permite elaborar, através da atividade filosófica, uma forma de pensamento rigoroso, e assim construir, com coerência lógica entre as afirmações e coesão orgânica dos conteúdos, um conhecimento sistemático. Graças a tal processo, alcançaram-se, em contextos culturais diversos e em diferentes épocas históricas, resultados que levaram à elaboração de verdadeiros sistemas de pensamento. Historicamente, isto gerou muitas vezes a tentação de identificar uma única corrente com o pensamento filosófico inteiro. Mas, nestes casos, é claro que entra em jogo uma certa soberba filosófica, que pretende arvorar em leitura universal a própria perspectiva e visão imperfeita. Na realidade, cada sistema filosófico, sempre no respeito da sua integridade e livre de qualquer instrumentalização, deve reconhecer a prioridade do pensar filosófico de que teve origem e ao qual deve coerentemente servir.
Neste sentido, é possível, não obstante a mudança dos tempos e os progressos do saber, reconhecer o núcleo de conhecimentos filosóficos, cuja presença é constante na história do pensamento. Pense-se, só como exemplo, nos princípios de não contradição, finalidade, causalidade, e ainda na concepção da pessoa como sujeito livre e inteligente, e na sua capacidade de conhecer Deus, a verdade, o bem. Pense-se, além disso, em algumas normas morais fundamentais que geralmente são aceites por todos. Estes e outros temas indicam que, para além das correntes de pensamento, existe um conjunto de conhecimentos, nos quais é possível ver uma espécie de patrimônio espiritual da humanidade. É como se nos encontrássemos perante uma filosofia implícita, em virtude da qual cada um sente que possui estes princípios, embora de forma genérica e não refletida. Estes conhecimentos, precisamente porque partilhados em certa medida por todos, deveriam constituir uma espécie de ponto de referência para as diversas escolas filosóficas. Quando a razão consegue intuir e formular os princípios primeiros e universais do ser, e deles deduzir correta e coerentemente conclusões de ordem lógica e deontológica, então pode-se considerar uma razão reta, ou, como era chamada pelos antigos, ortus logos, recta ratio. A Igreja, por sua vez, não pode deixar de apreciar o esforço da razão na consecução de objetivos que tornem cada vez mais digna a existência pessoal. Na verdade, ela vê, na filosofia, o caminho para conhecer verdades fundamentais relativas à existência do homem. Ao mesmo tempo, considera a filosofia uma ajuda indispensável para aprofundar a compreensão da fé e comunicar a verdade do Evangelho a quantos não a conhecem ainda. Na sequência de iniciativas análogas dos meus predecessores, desejo também eu me debruçar sobre esta atividade peculiar da razão. Faço-o movido pela constatação, sobretudo em nossos dias, de que a busca da verdade última aparece muitas vezes ofuscada. A filosofia moderna possui, sem dúvida, o grande mérito de ter concentrado a sua atenção sobre o homem. Partindo daí, uma razão cheia de interrogativos levou por diante o seu desejo de conhecer sempre mais ampla e profundamente. Desta forma, foram construídos sistemas de pensamento complexos, que deram os seus frutos nos diversos âmbitos do conhecimento, favorecendo o progresso da cultura e da história. A antropologia, a lógica, as ciências da natureza, a história, a linguística, de algum modo todo o universo do saber foi abarcado. Todavia, os resultados positivos alcançados não devem levar a transcurar o facto de que essa mesma razão, porque ocupada a investigar de maneira unilateral o homem como objeto, parece ter se esquecido de que este é sempre chamado a voltar-se também para uma realidade que o transcende. Sem referência a esta, cada um fica ao sabor do livre-arbítrio, e a sua condição de pessoa acaba por ser avaliada com critérios pragmáticos, baseados essencialmente sobre o dado experimental, na errada convicção de que tudo deve ser dominado pela técnica. Foi assim que a razão, sob o peso de tanto saber, em vez de exprimir melhor atenção para a verdade, curvou-se sobre si mesma, tornando-se incapaz, com o passar do tempo,
de levantar o olhar para o alto e de ousar atingir a verdade do ser. A filosofia moderna, esquecendo-se de orientar a sua pesquisa para o ser, concentrou a própria investigação sobre o conhecimento humano. Em vez de se apoiar sobre a capacidade que o homem tem de conhecer a verdade, preferiu sublinhar as suas limitações e condicionalismos. Daí provieram várias formas de agnosticismo e relativismo, que levaram a investigação filosófica a perder-se nas areias movediças do cepticismo geral. E, mais recentemente, ganharam relevo diversas doutrinas, que tendem a desvalorizar até mesmo aquelas verdades que o homem estava certo de ter alcançado. A legítima pluralidade de posições cedeu lugar a um pluralismo indefinido, fundado no pressuposto de que todas as posições são equivalentes. Trata-se de um dos sintomas mais difusos, no contexto atual, de desconfiança na verdade. E esta ressalva vale também para certas concepções de vida originárias do Oriente. É que negam à verdade o seu caráter exclusivo, ao partirem do pressuposto de que ela se manifesta de modo igual em doutrinas diversas ou mesmo contraditórias entre si. Neste horizonte, tudo fica reduzido a mera opinião. Dá a impressão de um movimento ondulatório. Enquanto, por um lado, a razão filosófica conseguiu avançar pela estrada que a torna cada vez mais atenta à existência humana e às suas formas de expressão, por outro tende a desenvolver considerações existenciais, hermenêuticas ou linguísticas, que prescindem da questão radical relativa à verdade da vida pessoal, do ser e de Deus. Como consequência, despontaram, não só em alguns filósofos, mas no homem contemporâneo em geral, atitudes de desconfiança generalizada quanto aos grandes recursos cognoscitivos do ser humano. Com falsa modéstia, contentam-se de verdades parciais e provisórias, deixando de tentar pôr as perguntas radicais sobre o sentido e o fundamento último da vida humana, pessoal e social. Em suma, esmoreceu a esperança de se poder receber da filosofia respostas definitivas a tais questões. Credenciada pelo facto de ser depositária da revelação de Jesus Cristo, a Igreja deseja reafirmar a necessidade da reflexão sobre a verdade. Foi por este motivo que decidi dirigir-me a vós, venerados irmãos no episcopado, com quem partilho a missão de anunciar abertamente a verdade segundo Coríntios 4:2, e dirigir-me também aos teólogos e filósofos a quem compete o dever de investigar os diversos aspectos da verdade, e ainda a quantos andam à procura de uma resposta, para comunicar algumas reflexões sobre o caminho que conduz à verdadeira sabedoria, a fim de que todo aquele que tiver no coração amor por ela possa tomar a estrada certa para alcançar, e nela encontrar repouso para sua fadiga e também satisfação espiritual. Tomo esta iniciativa, impelido, antes de mais, pela certeza de que os bispos, como assinala o Concílio Vaticano II, são testemunhas da verdade divina e católica. Por isso, testemunhar a verdade é um encargo que nos foi confiado a nós, os bispos. Não podemos renunciar a ele, sem faltar ao ministério que recebemos. Reafirmando a verdade da fé,
podemos restituir ao homem de hoje uma genuína confiança nas suas capacidades cognoscitivas e oferecer à filosofia um estímulo para poder recuperar e promover a sua plena dignidade. Há um segundo motivo que me induz a escrever estas reflexões na carta encíclica Veritatis Splendor. Chamei a atenção para algumas verdades fundamentais da doutrina católica que, no contexto atual, correm o risco de serem deformadas ou negadas. Com este novo documento, desejo continuar aquela reflexão, concentrando a atenção precisamente sobre o tema da verdade e sobre o seu fundamento em relação com a fé. De facto, não se pode negar que este período de mudanças rápidas e complexas deixa sobretudo os jovens, a quem pertence e de quem depende o futuro, na sensação de estarem privados de pontos de referência autênticos. A necessidade de um alicerce sobre o qual construir a existência pessoal e social faz-se sentir de maneira premente, principalmente quando se é obrigado a constatar o caráter fragmentário de propostas que elevam o efêmero a um nível de valor, iludindo assim a possibilidade de se alcançar o verdadeiro sentido da existência. Deste modo, muitos arrastam a sua vida quase até a borda do precipício, sem saber o que os espera. Isto depende também do facto de, às vezes, quem era chamado por vocação a exprimir em formas culturais o fruto da sua reflexão, ter desviado o olhar da verdade, preferido o sucesso imediato ao esforço de uma paciente investigação sobre aquilo que merece ser vivido. A filosofia, que tem a grande responsabilidade de formar o pensamento e a cultura através do apelo perene à busca da verdade, deve recuperar vigorosamente a sua vocação originária. É por isso que senti a necessidade e o dever de intervir sobre este tema, para que, no limiar do terceiro milênio da era cristã, a humanidade tome consciência mais clara dos grandes recursos que lhe foram concedidos, e se empenhe com renovada coragem no cumprimento do plano de salvação, no qual está inserida a sua história. Capítulo 1. A revelação da sabedoria de Deus. 1. Jesus, revelador do Pai. Parágrafos de 7 a 12. Na base de toda reflexão feita pela Igreja, está a consciência de ser depositária de uma mensagem, que tem a sua origem no próprio Deus, conforme 2 Coríntios 4, 1, 2. O conhecimento que ela propõe ao homem não provém de uma reflexão sua, nem sequer da mais alta, mas de ter acolhido na fé a palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 2, 13. Na origem do nosso ser crentes existe um encontro, único no seu gênero, que assinala a abertura de um mistério escondido durante tantos séculos, conforme 1 Coríntios 2, 7. Romanos 16, 25, 26. Mas agora revelado. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, conforme Efésios 1, 9, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Trata-se de uma iniciativa completamente gratuita, que parte de Deus e vem ao encontro da humanidade para salvar.
Enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer, e o conhecimento que o homem adquire dele leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que a sua mente seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Retomando quase literalmente a doutrina presente na Constituição Dei Filius do Concílio Vaticano I e tendo em conta os princípios propostos pelo Concílio de Trento, a Constituição Dei Verbum do Vaticano II continuou aquele caminho plurissecular de compreensão da fé, refletindo sobre a revelação à luz da doutrina bíblica e de toda a tradição patrística. No primeiro concílio do Vaticano, os padres tinham sublinhado o caráter sobrenatural da revelação de Deus. A crítica racionalista, que então se fazia sentir contra a fé, baseada em teses erradas mas muito difusas, insistia sobre a negação de qualquer conhecimento que não fosse fruto das capacidades naturais da razão. Isto obrigara o concílio a reafirmar vigorosamente que, além do conhecimento da razão humana, por sua natureza, capaz de chegar ao Criador, existe um conhecimento que é peculiar da fé. Este conhecimento exprime uma verdade que se funda precisamente no facto de Deus que se revela, e é uma verdade certíssima porque Deus não se engana nem quer enganar. Por isso, o Concílio Vaticano I ensina que a verdade alcançada pela via da reflexão filosófica e a verdade da revelação não se confundem, nenhuma torna a outra supérflua. Existem duas ordens de conhecimento, diversas não apenas pelo seu princípio, mas também pelo objeto. Pelo seu princípio, porque, se não conhecemos pela razão natural, no outro fazemo-lo por meio da fé divina. Pelo objeto, porque, além das verdades que a razão natural pode compreender, é-nos proposto ver os mistérios escondidos em Deus, que só podem ser conhecidos se nos forem revelados do alto. A fé, que se fundamenta no testemunho de Deus e conta com a ajuda sobrenatural da graça, pertence efetivamente a uma ordem de conhecimento diversa da do conhecimento filosófico. De facto, este assenta sobre a percepção dos sentidos, sobre a experiência, e move-se apenas com a luz do intelecto. A filosofia e as ciências situam-se na ordem da razão natural, enquanto a fé, iluminada e guiada pelo Espírito, reconhece na mensagem da salvação a plenitude de graça e de verdade conforme João 1,14, que Deus quis revelar na história, de maneira definitiva, por meio do seu Filho Jesus Cristo, conforme João 5,9. João 5, 31, 32. No Concílio Vaticano II, os padres, fixando a atenção sobre Jesus revelador, ilustraram o caráter salvífico da revelação de Deus na história e exprimiram a sua natureza do seguinte modo: em virtude desta revelação, Deus invisível, conforme Colossenses 1,15. 1 Timóteo 1,17, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos, conforme Êxodo 33,11, João 15,14, 15, e convive com eles, conforme Baruque 3,38, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras, realizadas por Deus na história da salvação, manifestavam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras.
E as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens manifestasse-nos, por esta revelação, em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Assim, a revelação de Deus entrou no tempo e na história. Mas, a encarnação de Jesus Cristo realiza-se na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. À distância de 2000 anos deste acontecimento, sinto o dever de reafirmar intensamente que, no cristianismo, o tempo tem uma importância fundamental. Com efeito, é nele que tem lugar toda a obra da criação e da salvação, e sobretudo merece destaque o facto de que, com a encarnação do Filho de Deus, vivemos e antecipamos, desde já aquilo que se seguirá ao fim dos tempos, conforme Hebreus 1:2. A verdade que Deus confiou ao homem a respeito de si mesmo e da sua vida insere-se, portanto, no tempo e na história. Sem dúvida, aquela foi pronunciada uma vez por todas no mistério de Jesus de Nazaré. Afirma-o, com palavras muito expressivas, a Constituição Dei Verbum. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através de seu Filho. Hebreus 1:2. Com efeito, enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus, conforme João 1:18. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus. João 3:34, e consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar, conforme João 5:36. 17:4. Por isso, vê-lo a ele é ver o Pai, conforme João 14:9, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição, e enfim, com o envio do Espírito de verdade, completa totalmente e confirma com testemunho divino a revelação. Assim, a história constitui um caminho que o povo de Deus há de percorrer inteiramente, de tal modo que a verdade revelada possa exprimir em plenitude os seus conteúdos, graças à ação incessante do Espírito Santo, conforme João 16:13. Ensina-o também a Constituição Dei Verbum, quando afirma que a Igreja, no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. A história torna-se, assim, o lugar onde podemos constatar a ação de Deus em favor da humanidade. Ele vem ter conosco, servindo-se daquilo que nos é mais familiar e mais fácil de verificar, ou seja, o nosso contexto cotidiano, fora do qual não conseguiríamos entender-nos. A encarnação do Filho de Deus permite ver realizada uma síntese definitiva que a mente humana, por si mesma, nem sequer poderia imaginar. O eterno entra no tempo, o tudo esconde-se no fragmento, Deus assume o rosto do homem. Deste modo, a verdade expressa na revelação de Cristo deixou de estar circunscrita a um restrito âmbito territorial e cultural, abrindo-se a todo homem e mulher que a queira acolher como palavra definitivamente válida para dar sentido à existência.
Agora todos têm acesso ao Pai, em Cristo. De facto, com a sua morte e ressurreição, Ele concedeu-nos a vida divina que o primeiro Adão tinha rejeitado, conforme Romanos 5, 12, 15. Com esta revelação, é oferecida ao homem a verdade última a respeito da própria vida e do destino da história. Na realidade, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente, afirma a Constituição Gaudium et Spes. Fora desta perspectiva, o mistério da existência pessoal permanece um enigma insolúvel. Onde poderia o homem procurar resposta para questões tão dramáticas como a dor, o sofrimento do inocente e a morte, a não ser na luz que dimana do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo? 2. A razão perante um mistério. Parágrafos de 13 a 15. Entretanto, não se pode esquecer que a revelação permanece envolvida no mistério. Jesus, com toda a sua vida, revela seguramente o rosto do Pai, porque ele veio para manifestar os segredos de Deus. E contudo, o conhecimento que possuímos daquele rosto está marcado sempre pelo caráter parcial e limitado da nossa compreensão. Somente a fé permite entrar dentro do mistério, proporcionando uma sua compreensão coerente. O concílio ensina que a Deus que revela é devida à obediência da fé. Com esta breve mas densa afirmação, é indicada uma verdade fundamental do cristianismo. Disse, em primeiro lugar, que a fé é uma resposta de obediência a Deus. Isto implica que ele seja reconhecido na sua divindade, transcendência e liberdade suprema. Deus que se dá a conhecer na autoridade da sua transcendência absoluta, traz consigo também a credibilidade dos conteúdos que revela. Pela fé, o homem presta assentimento a esse testemunho divino. Isto significa que reconhece plena e integralmente a verdade de tudo o que foi revelado, porque é o próprio Deus que o garante. Esta verdade, oferecida ao homem sem que ele a possa exigir, insere-se no horizonte da comunicação interpessoal e impele a razão a abrir-se a esta e a acolher o seu sentido profundo. É por isso que o ato pelo qual nos entregamos a Deus sempre foi considerado pela Igreja como um momento de opção fundamental, que envolve a pessoa inteira. Inteligência e vontade põem em ação o melhor da sua natureza espiritual, para consentir que o sujeito realize um ato no pleno exercício da sua liberdade pessoal. Na fé, portanto, não basta a liberdade estar presente, exige-se que entre em ação. Mas, é a fé que permite a cada um exprimir, do melhor modo, a sua própria liberdade. Por outras palavras, a liberdade não se realiza nas opções contra Deus. Na verdade, como poderia ser considerado um uso autêntico da liberdade, a recusa de se abrir àquilo que permite a realização de si mesmo? No acreditar é que a pessoa realiza o ato mais significativo da sua existência. De facto, nele a liberdade alcança a certeza da verdade e decide viver nela. Em auxílio da razão, que procura a compreensão do mistério, vêm também os sinais presentes na revelação.
Estes servem para conduzir mais longe a busca da verdade e permitir que a mente possa autonomamente investigar, inclusive dentro do mistério. De qualquer modo, se, por um lado, esses sinais dão maior força à razão, porque lhe permitem pesquisar dentro do mistério com os seus próprios meios, de que ela justamente se sente ciosa, por outro lado, impelem-na a transcender a sua realidade de sinais para apreender o significado ulterior de que eles são portadores. Portanto, já há neles uma verdade escondida, para a qual encaminham a mente e da qual esta não pode prescindir sem destruir o próprio sinal que lhe foi proposto. Chega-se, assim, a um horizonte sacramental da revelação e de forma particular ao sinal eucarístico, onde a união indivisível entre a realidade e o respectivo significado permite identificar a profundidade do mistério. Na Eucaristia, Cristo está verdadeiramente presente e vivo, atua pelo seu Espírito, mas, como justamente diz São Tomás, nada vês nem compreendes, mas tu afirma a fé mais viva, para além das leis da terra. Sob espécies diferentes, que não passam de sinais, é que está o dom de Deus. Temos um eco disto mesmo nas seguintes palavras do filósofo Pascal. Como Jesus Cristo passou despercebido no meio dos homens, assim a sua verdade permanece entre as opiniões comuns, sem diferença exterior. O mesmo se dá com a Eucaristia relativamente ao pão comum. Em resumo, o conhecimento da fé não anula o mistério, torna-o apenas mais evidente e apresenta-o como um facto essencial para a vida do homem. Cristo Senhor, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela ao homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime, que é participar no mistério da vida trinitária de Deus. A doutrina do Primeiro e Segundo Concílio do Vaticano abre um horizonte verdadeiramente novo também ao saber filosófico. A revelação coloca dentro da história um ponto de referência de que o homem não pode prescindir, se quiser chegar a compreender o mistério da sua existência. Mas, por outro lado, este conhecimento apela constantemente para o mistério de Deus que a mente não consegue abarcar, mas apenas receber e acolher na fé. Entre esses dois momentos, a razão possui o seu espaço peculiar que lhe permite investigar e compreender, sem ser limitada por nada mais que a sua finitude ante o mistério infinito de Deus. A revelação introduz, portanto, na nossa história uma verdade universal e última que leva a mente do homem a nunca mais se deter. Antes, impele-a a ampliar continuamente os espaços do próprio conhecimento até sentir que realizou tudo o que estava ao seu alcance, sem nada descurar. Ajuda-nos, nesta reflexão, uma das inteligências mais fecundas e significativas da história da humanidade, a qual obrigatoriamente fazem referência à filosofia e à teologia. Santo Anselmo. Na sua obra, Proslogion, o arcebispo de Cantuária exprime-se assim: detendo-me com frequência e atenção a pensar neste problema, sucedia umas vezes que me parecia estar para agarrar o que buscava, outras vezes, pelo contrário, furtava-se completamente ao meu pensamento, até que finalmente, desesperado de o poder achar, decidi deixar de procurar algo que me era impossível encontrar. Mas,
quando quis afastar de mim tal pensamento para que a sua ocupação da minha mente não me alieasse de outros problemas de que podia tirar algum proveito, foi então que começou a apresentar-se cada vez mais teimoso. Mas, pobre de mim, um dos pobres filhos de Eva, longe de Deus, o que é que comecei a fazer e o que é que consegui? O que é que visava e a que ponto cheguei? A que é que aspirava e por que é que suspiro? Ó Senhor, vos não sois apenas algo acerca do qual não se pode pensar nada de maior, non solum escudo maius cogitari quid, mas sois maior de tudo o que se possa pensar, que non maiusculum cogitari possit. Se não fosseis o que sois, poder-se-ia pensar algo maior do que vós, mas isso é impossível. A verdade da revelação cristã, que se encontra em Jesus de Nazaré, permite a quem quer que seja perceber o mistério da própria vida. Enquanto verdade suprema, ao mesmo tempo que respeita a autonomia da criatura e a sua liberdade, obriga-a a abrir-se à transcendência. Aqui, a relação entre liberdade e verdade atinge o seu máximo grau, podendo-se compreender plenamente esta palavra do Senhor: conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. João 8:32. A revelação cristã é a verdadeira estrela de orientação para o homem, que avança por entre os condicionalismos da mentalidade imanentista e os reducionismos de uma lógica tecnocrática. É a última possibilidade oferecida por Deus, para reencontrar em plenitude aquele projeto primordial de amor, que teve início com a criação. Ao homem ansioso de conhecer a verdade, se ainda é capaz de ver para além de si mesmo e levantar os olhos acima dos seus próprios projetos, é-lhe concedida a possibilidade de recuperar a genuína relação com a sua vida, seguindo a estrada da verdade. Podem-se aplicar a esta situação as seguintes palavras do Deuteronômio: a lei que hoje te imponho não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance. Não está no céu, para que digas: quem subirá por nós ao céu e nola irá buscar? Não está tampouco do outro lado do mar, para que digas: quem atravessará o mar para nola buscar e nola fazer ouvir para que a observemos? Não, ela está muito perto de ti. Está na tua boca e no teu coração. E tu podes cumpri-la. 30:11-14. Temos um eco deste texto no famoso pensamento do filósofo e teólogo Santo Agostinho, no Li Forasire, in tipsum redi, in interiore homini habitat veritas. À luz destas considerações, impõe-se uma primeira conclusão: a verdade que a revelação nos dá a conhecer não é um fruto maduro ou o ponto culminante do pensamento elaborado pela razão. Pelo contrário, aquela apresenta-se com a característica da gratuidade, obriga a pensá-la, e pede para ser acolhida, como expressão de amor. Esta verdade revelada é a presença antecipada na nossa história daquela visão última e definitiva de Deus, que está reservada para quantos acreditam nele ou o procuram de coração sincero. Assim, o fim último da existência pessoal é objeto de estudo quer da filosofia, quer da teologia. Embora com meios e conteúdos diversos, ambas apontam para aquele caminho da vida. Salmo 15:11, que, segundo nos diz a fé, tem o seu termo último de chegada na alegria plena e duradoura da contemplação de Deus uno e trino. Capítulo 2.
Credo ut intelegam. 1. A sabedoria sabe e compreende todas as coisas. Sabedoria 9:11. Parágrafos de 16 a 20. Quão profunda seja a ligação entre o conhecimento da fé e o da razão, já a Sagrada Escritura nolo indica com elementos de uma clareza surpreendente. Comprovam-no sobretudo os livros sapienciais. O que impressiona na leitura, feita sem preconceitos, dessas páginas da Sagrada Escritura é o facto de estes textos conterem não apenas a fé de Israel, mas também o tesouro de civilizações e culturas já desaparecidas. Como se de um desígnio particular se tratasse, o Egito e a Mesopotâmia fazem ouvir novamente a sua voz, e alguns traços comuns das culturas do Antigo Oriente ressurgem nestas páginas ricas de intuições singularmente profundas. Não é por acaso que o autor sagrado, ao querer descrever o homem sábio, o apresenta como aquele que ama e busca a verdade. Feliz o homem que é constante na sabedoria, e que discorre com a sua inteligência, que repassa no seu coração os caminhos da sabedoria, e que penetra no conhecimento dos seus segredos. Vai atrás dela como quem lhe segue o rasto, e permanece nos seus caminhos. Olha pelas suas janelas, e escuta às suas portas. Repousa junto da sua morada, e fixa um pilar nas suas paredes. Levanta a sua tenda junto dela, e estabelece ali agradável morada. Coloca os seus filhos debaixo da sua proteção, e ele mesmo morará debaixo dos seus ramos. A sua sombra estará defendido do calor, e repousará na sua glória. Siraque 14, 20, 27. Para o autor inspirado, como se vê, o desejo de conhecer é uma característica comum a todos os homens. Graças à inteligência, é dada a todos, crentes e descrentes, a possibilidade de insaciarem-se nas águas profundas do conhecimento, conforme Provérbios 25. Seguramente, no antigo Israel, o conhecimento do mundo e dos seus fenômenos não se realizava pela via da abstração, como já o fazia o filósofo jônico ou o sábio egípcio. E menos ainda podia o bom israelita conceber o conhecimento nos parâmetros próprios da época moderna, mais propensa à subdivisão do saber. Apesar disso, o mundo bíblico fez confluir, para o grande mar da teoria do conhecimento, o seu contributo original. Qual? O caráter peculiar do texto bíblico reside na convicção de que existe uma unidade profunda e indivisível entre o conhecimento da razão e o da fé. O mundo e o que nele acontece, assim como a história e as diversas vicissitudes da nação, são realidades observadas, analisadas e julgadas com os meios próprios da razão, mas sem deixar a fé alheia a este processo. Esta não intervém para humilhar a autonomia da razão, nem para reduzir o seu espaço de ação, mas apenas para fazer compreender ao homem que, em tais acontecimentos, se torna visível e atua o Deus de Israel. Assim, não é possível conhecer profundamente o mundo e os factos da história, sem ao mesmo tempo professar a fé em Deus que neles atua. A fé aperfeiçoa o olhar interior, abrindo a mente para descobrir, no curso dos acontecimentos, a presença operante da providência. A tal propósito, é significativa uma expressão do livro dos Provérbios.
A mente do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. 16, 9. É como se dissesse que o homem, pela luz da razão, pode reconhecer a sua estrada, mas percorrê-la de maneira decidida, sem obstáculos e até o fim, ele só o consegue se, de ânimo recato, integrar a sua pesquisa no horizonte da fé. Por isso, a razão e a fé não podem ser separadas, sem fazer com que o homem perca a possibilidade de conhecer de modo adequado a si mesmo, o mundo e Deus. Não há motivo para existir concorrência entre a razão e a fé. Uma implica a outra, e cada qual tem o seu espaço próprio de realização. Aponta nesta direção o livro dos Provérbios, quando exclama: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é investigá-las. 25, 2. Deus e o homem estão colocados, em seu respectivo mundo, numa relação única. Em Deus reside a origem de tudo, nele se encerra a plenitude do mistério, e isto constitui a sua glória. Ao homem, pelo contrário, compete o dever de investigar a verdade com a razão, e nisto está a sua nobreza. Um novo ladrilho é colocado neste mosaico pelo salmista, quando diz: quão insondáveis para mim, ó Deus, vossos pensamentos! Quão imenso o seu número! Quisera contá-los, são mais que as areias. Se pudesse chegar ao fim, estaria ainda convosco. 138, 17, 18. O desejo de conhecer é tão grande e comporta tal dinamismo que o coração do homem, ao tocar o limite intransponível, suspira pela riqueza infinita que se encontra para além deste, por intuir que nela está contida a resposta cabal para toda a questão ainda sem resposta. Podemos, pois, dizer que Israel, com a sua reflexão, soube abrir à razão o caminho para o mistério. Na revelação de Deus, pôde sondar em profundidade aquilo que a razão estava procurando alcançar sem o conseguir. A partir desta forma mais profunda de conhecimento, o povo eleito compreendeu que a razão deve respeitar algumas regras fundamentais, para manifestar do melhor modo possível a própria natureza. A primeira regra é ter em conta que o conhecimento do homem é um caminho que não permite descanso. A segunda nasce da consciência de que não se pode percorrer tal caminho com o orgulho de quem pensa que tudo seja fruto de conquista pessoal. A terceira regra funda-se no temor de Deus, de quem a razão deve reconhecer tanto a transcendência soberana como o amor solícito no governo do mundo. Quando o homem se afasta destas regras, corre o risco de falimento e acaba por encontrar-se na condição do insensato. Segundo a Bíblia, nesta insensatez encerra-se uma ameaça à vida. É que o insensato ilude-se pensando que conhece muitas coisas, mas, de facto, não é capaz de fixar o olhar nas realidades essenciais. E isto impede-lhe de pôr ordem na sua mente, conforme Provérbios 1, 7, e de assumir uma atitude correta para consigo mesmo e o ambiente circundante. Quando, depois, chega a afirmar que Deus não existe conforme Salmo 13, 1, isso revela, com absoluta clareza, quanto seja deficiente o seu conhecimento e quão distante esteja ele da verdade plena a respeito das coisas, da sua origem e do seu destino. Encontramos, no livro da sabedoria, alguns textos importantes, que iluminam ainda melhor este assunto.
Lá, o autor sagrado fala de Deus, que se dá a conhecer também através da natureza. Para os antigos, o estudo das ciências naturais coincidia, em grande parte, com o saber filosófico. Depois de ter afirmado que o homem, com a sua inteligência, é capaz de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, o ciclo dos anos e a posição dos astros, a natureza dos animais mansos e os instintos dos animais ferozes, Sabedoria 7, 17, 19, 20, por outras palavras, que o homem é capaz de filosofar, o texto sagrado dá um passo em frente muito significativo. Retomando o pensamento da filosofia grega, a qual parece referir-se neste contexto, o autor afirma que, raciocinando precisamente sobre a natureza, pode-se chegar ao Criador. Pela grandeza e beleza das criaturas, pode-se, por analogia, chegar ao conhecimento do seu autor. Sabedoria 13, 5. Reconhece-se, assim, um primeiro nível da revelação divina, constituído pelo maravilhoso livro da natureza. Lendo com os meios próprios da razão humana, pode-se chegar ao conhecimento do Criador. Se o homem, com a sua inteligência, não chega a reconhecer Deus como Criador de tudo, isso fica-se a dever não tanto à falta de um meio adequado, como sobretudo ao obstáculo interposto pela sua vontade livre e pelo seu pecado. Nesta perspectiva, a razão é valorizada, mas não superexaltada. O que ela alcança pode ser verdade, mas só adquire pleno significado se o seu conteúdo for situado num horizonte mais amplo, o da fé. O Senhor é quem dirige os passos do homem. Como poderá o homem compreender o seu próprio destino? Provérbios 20, 24. A fé, segundo o Antigo Testamento, liberta a razão, na medida em que lhe permite alcançar coerentemente o seu objeto de conhecimento e situá-lo naquela ordem suprema onde tudo adquire sentido. Em resumo, pela razão o homem alcança a verdade, porque, iluminado pela fé, descobre o sentido profundo de tudo e, particularmente, da própria existência. Justamente, pois, o autor sagrado coloca o início do verdadeiro conhecimento no temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. Conforme Siraque 1, 14. 2. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Provérbios 4, 5, parágrafos de 21 a 23. Segundo o Antigo Testamento, o conhecimento não se baseia apenas numa atenta observação do homem, do mundo e da história, mas supõe como indispensável também uma relação com a fé e os conteúdos da revelação. Aqui se concentram os desafios que o povo eleito teve de enfrentar e a que deu resposta. Ao refletir sobre esta sua condição, o homem bíblico descobriu que não se podia compreender senão como ser em relação consigo mesmo, com o povo, com o mundo e com Deus. Esta abertura ao mistério, que provinha da revelação, acabou por ser, para ele, a fonte de um verdadeiro conhecimento, que permitiu à sua razão aventurar-se em espaços infinitos, recebendo inesperadas possibilidades de compreensão. Segundo o autor sagrado, o esforço da investigação não estava isento da fadiga causada pelo embate nas limitações da razão.
Sente-se isso mesmo, por exemplo, nas palavras com que o livro dos Provérbios denuncia o cansaço provado ao tentar compreender os misteriosos desígnios de Deus, conforme 31:6. Todavia, apesar da fadiga, o crente não desiste. E a força para continuar o seu caminho rumo à verdade provém da certeza de que Deus o criou como um explorador conforme Joel 1:13, cuja missão é não deixar nada sem tentar, não obstante a contínua chantagem da dúvida. Apoiando-se em Deus, o crente permanece, em todo lado e sempre, inclinado para o que é belo, bom e verdadeiro. São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ajuda-nos a avaliar melhor quanto seja incisiva a reflexão dos livros sapienciais. Desenvolvendo com linguagem popular uma argumentação filosófica, o apóstolo exprime uma verdade profunda. Através da criação, os olhos da mente podem chegar ao conhecimento de Deus. Efetivamente, através das criaturas, ele faz intuir à razão o seu poder e a sua divindade conforme Romanos 1:20. Deste modo, é atribuída à razão humana uma capacidade tal que parece quase superar os seus próprios limites naturais. Não só ultrapassa o âmbito do conhecimento sensorial, visto que lhe é possível refletir criticamente sobre o mesmo, mas, raciocinando a partir dos dados dos sentidos, pode chegar também à causa que está na origem de toda a realidade sensível. Em terminologia filosófica, podemos dizer que, neste significativo texto paulino, está afirmada a capacidade metafísica do homem. Segundo o apóstolo, no projeto originário da criação estava prevista a capacidade de a razão ultrapassar comodamente o dado sensível para alcançar a origem mesma de tudo, o Criador. Como resultado da desobediência com que o homem escolheu colocar-se em plena e absoluta autonomia relativamente àquele que o tinha criado, perdeu tal facilidade de acesso a Deus Criador. O livro do Gênesis descreve de maneira figurada esta condição do homem, quando narra que Deus o colocou no jardim do Éden, tendo no centro a árvore da ciência do bem e do mal. 2:17. O símbolo é claro. O homem não era capaz de discernir e decidir, por si só, aquilo que era bem e o que era mal, mas devia apelar-se a um princípio superior. A cegueira do orgulho iludiu os nossos primeiros pais de que eram soberanos e autônomos, podendo prescindir do conhecimento vindo de Deus. Nesta desobediência original, eles implicaram todo homem e mulher, causando à razão traumas sérios que haveriam de dificultar-lhe, daí em diante, o caminho para a verdade plena. Agora a capacidade humana de conhecer a verdade aparece ofuscada pela aversão contra aquele que é fonte e origem da verdade. O próprio apóstolo São Paulo nos revela como, por causa do pecado, os pensamentos dos homens se tornaram vãos e os seus arrazoados tortuosos e falsos, conforme Romanos 1:21-22. Os olhos da mente deixaram de ser capazes de ver claramente. A razão foi progressivamente ficando prisioneira de si mesma. A vinda de Cristo foi o acontecimento de salvação que redimiu a razão da sua fraqueza, libertando-a dos grilhões onde ela mesma se tinha algemado. Deste modo, a relação do cristão com a filosofia requer um discernimento radical.
No Novo Testamento, especialmente nas cartas de São Paulo, aparece claramente este dado: a contraposição entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. A profundidade da sabedoria revelada rompe o círculo dos nossos esquemas de reflexão habituais, que não são minimamente capazes de exprimi-la de forma adequada. O início da primeira carta aos Coríntios apresenta radicalmente este dilema. O Filho de Deus crucificado é o acontecimento histórico contra o qual se desfaz toda a tentativa da mente para construir, sobre razões puramente humanas, uma justificação suficiente do sentido da existência. O verdadeiro ponto nodal, que desafia qualquer filosofia, é a morte de Jesus Cristo na cruz. Aqui, de facto, qualquer tentativa de reduzir o plano salvífico do Pai à mera lógica humana está destinada à falência. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o investigador deste século? Porventura, Deus não considerou louca a sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 1, 20, interroga-se enfaticamente o apóstolo. Para aquilo que Deus quer realizar, não basta a simples sabedoria do homem sábio, requer-se um passo decisivo que leve ao acolhimento de uma novidade radical. O que é louco segundo o mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. O que é vil e desprezível no mundo é que Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. 1 Coríntios 1, 27, 28. A sabedoria do homem recusa ver na própria fragilidade o pressuposto da sua força. Mas São Paulo não hesita em afirmar: quando me sinto fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. O homem não consegue compreender como possa a morte ser fonte de vida e de amor, mas Deus, para revelar o mistério do seu desígnio salvador, escolheu precisamente o que a razão considera loucura e escândalo. Usando a linguagem dos filósofos do seu tempo, Paulo chega ao clímax da sua doutrina e do paradoxo que quer exprimir. Deus escolheu, no mundo, aquelas coisas que nada são, para destruir as que são, conforme 1 Coríntios 1, 28. Para exprimir o caráter gratuito do amor revelado na cruz de Cristo, o apóstolo não tem medo de usar a linguagem mais radical que os filósofos empregavam nas suas reflexões a respeito de Deus. A razão não pode esgotar o mistério de amor que a cruz representa, mas a cruz pode dar à razão a resposta última que esta procura. São Paulo coloca, não a sabedoria das palavras, mas a palavra da sabedoria como critério, simultaneamente, de verdade e de salvação. Por conseguinte, a sabedoria da cruz supera qualquer limite cultural que se lhe queira impor, obrigando a abrir-se à universalidade da verdade de que é portadora. Como é grande o desafio lançado à nossa razão e como são enormes as vantagens que terá, se ela se render. A filosofia, que por si mesma já é capaz de reconhecer a necessidade do homem se transcender continuamente na busca da verdade, pode, ajudada pela fé, abrir-se para, na loucura da cruz, acolher como genuína a crítica quantos se iludem de possuir a verdade, encalhando-a nas saites do sistema próprio.
A relação entre a fé e a filosofia encontra, na pregação de Cristo crucificado e ressuscitado, o escolho contra o qual pode naufragar, mas também para além do qual pode desembocar no oceano ilimitado da verdade. Aqui é evidente a fronteira entre a razão e a fé, mas torna-se claro também o espaço onde as duas se podem encontrar.